Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa primeira aula da nossa unidade 1, da nossa disciplina de algoritmos, na turma de outubro de 2021, ok? Bom, vamos lá, para a gente não perder tempo, vamos seguir aqui. Eu queria mostrar para vocês um pouco lá da nossa sala. Vocês estão vendo aqui a telinha? Essa telinha é a nossa sala aqui de estudo, né? E a gente está aqui na unidade 1, ok? A unidade 1, a gente tem duas aulas aqui que vocês precisam ler, né? A primeira aula, ela fala sobre conceitos envolvidos com a programação, né? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre, vamos lá, sobre o computador, sobre o que é um programa de computador, ok? Sobre o que é processamento de dados. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai utilizar bastante na nossa disciplina de algoritmos, né? Ora, um processamento ele é feito em cima de uma entrada. Geralmente nós temos dados que são fornecidos aqui para serem processados e o nosso algoritmo vai produzir uma saída de dados, ok? Esse conceito é muito importante para a nossa disciplina. Bem, aqui ele fala também que o computador ele não é inteligente. Na verdade, o computador ele executa um programa. O inteligente aqui é o programador, é aquele que escreve o programa do computador, ok? Então aqui ele fala também de algoritmo, né? E aqui ele fala, o que vocês têm que ter em mente é que o algoritmo, pessoal, sempre a ideia de algoritmo tem que estar associada a essa ideia aqui de uma sequência de passos que você segue para resolver um problema, realizar uma tarefa, resolver um problema, tá bom? Esse é um algoritmo. Então percebam que o algoritmo, você segue um conjunto de passos para chegar a um objetivo, para resolver um problema. Então o algoritmo tem início, meio, fim. E todas essas fases estão encadeadas por uma sequência de passos. Então, por exemplo, quando você quer montar um sanduíche, se você numerar um conjunto de passos que se você seguir um a um, lá no final você conseguir ter o sanduíche, horas, é um algoritmo para fazer um sanduíche, tá bom? Bom, o algoritmo pode ser representado de diversas maneiras. Uma delas é o fluxograma. Então vejam que o fluxograma ele dá essa ideia da sequência de passos. Você começa, aí ele está falando aqui, olha, vou declarar uma variável do tipo inteiro. O que é uma variável? É uma caixinha onde a gente pode armazenar um valor, ok? Aí mostra na tela, informa a sua idade. Aí a pessoa vai lá e, usando o teclado, informa a idade, ok? Guardou a idade nessa variável aqui que eu chamei de idade, tá? E aí tem aqui uma estrutura de decisão. A idade é menor do que 21? Se for verdadeiro, mostra na tela, você é jovem. Se for falso, vai mostrar você é adulto. Então perceba que o algoritmo ele vai seguindo assim, ó, sequencialmente. Quando chega aqui, dependendo dessa condição, que pode ser verdadeiro ou falsa, ele pode seguir para cá ou seguir para cá. Ele tem dois caminhos, tá bom? E aí ele termina, ok? Essa mesma representação pode ser feita usando um diagrama de Chaplin. Isso aqui é um fluxograma, tá bom, pessoal? E aí, isso aqui é um diagrama de Chaplin, que tem a mesma ideia, tá bom? Ou a gente pode representar um algoritmo usando uma linguagem, como por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo. Esse código, esse texto aqui, ele representa a mesma ideia dessa figurinha e dessa figurinha aqui. E isso aqui é um exemplo de um programa que a gente vai escrever lá no Calango, que é o nosso compilador que vai ser utilizado nessa disciplina, ok? Tudo bem? Isso aqui é uma passada bem rápida na primeira aula, ok? Deixa eu voltar aqui, certo? A segunda aula a gente já começa a falar da programação. Vamos lá, eu vou dar uma pincelada rápida aqui, porque o meu objetivo aqui é mostrar para vocês
como deixar o ambiente funcionando para vocês executarem os programas de vocês, tá bom? Vamos escrever um programinha de exemplo e eu vou falar sobre o trabalho, a atividade avaliativa dessa semana, tá bom? Então aqui ele já começa a falar do que é um programa de computador, ele fala do Calango. Pessoal, o Calango é um compilador, é um programa que foi desenvolvido por alunos da Católica em projeto final de graduação, tá bom? Então ele tem essa carinha aqui, o Calango. Bom, aqui ele está mostrando um primeiro exemplo de algoritmo lá no Calango. Vejam, pessoal, uma coisa importante. O programa lá no Calango, ele começa assim, ó. Algoritmo, e o algoritmo tem um nome, ok? Aí você coloca ponto e vírgula. Aí, o algoritmo tem início e fim. Percebam que o início é principal. E o fim se chama fim principal. Ora, início, fim, tá bom? E os comandos do seu programa, eles aparecem dentro desse bloco aqui. Um desses comandos é o comando escreva, que a gente usa para escrever alguma coisa na tela. Olha só, se você usar esse comando escreva, dessa maneira, ó, escreva, abriu parênteses, fechou parênteses, ponto e vírgula, e aqui no meio você colocou um texto, ok? Nesse caso eu sei que é um texto porque abriu aspas duplas, fechou aspas duplas, tudo que está entre esse par de aspas duplas é um texto. Então eu estou mandando um texto aqui para o comando escreva. Ele vai mostrar na tela isso aqui, o texto, tá bom? Quando eu pedir para executar. Ou eu venho aqui no menu, clico em executar, ou eu clico nesse botãozinho aqui e ele vai executar, tá bom? Algumas vezes pode ser que você vai digitar alguma coisa e ele vai mostrar isso aqui, ó. Não foi encontrado o símbolo ponto e vírgula. Por exemplo, se você escrever esse programa aqui e você esquecer de botar esse ponto e vírgula aqui, ele é importante. Faz parte da sintaxe da linguagem, tá bom? Se você esquecer esse ponto e vírgula, ele vai mostrar uma mensagem. É importante que vocês observem que a mensagem mostra a linha onde está acontecendo. Estão vendo aqui, ó? Linha 10, tá? Então vamos lá, ele está falando então que um programa tem essa cara, começa com principal e fim principal, certo? Aqui ele começa a falar sobre tipo de dados, tá bom? Temos diversos tipos de dados, como por exemplo, números. Temos os números inteiros e os números reais. Número inteiro é uma sequência de dígitos que não tem casa decimal, como por exemplo 100, 0, menos 3. Um número real é uma coisa que tem ponto decimal. E, pessoal, percebam, a parte inteira é separada da parte decimal por um ponto mesmo. Não é vírgula, tá, pessoal? Ó, 100.0. Menos 3.0. Estão vendo? O que separa a parte inteira da parte decimal é um ponto. Então, isso aqui é um valor do tipo inteiro, isso é um valor do tipo real. Tá joia? Se eu quero representar uma coisa como texto, estamos falando aqui de tipos de dados, tá, pessoal? Um texto é uma coisa que aparece entre um par de aspas duplas, ó. São Paulo, entre aspas duplas, abriu aqui, fechou aqui. Isso é um texto, tá bom? E um caractere, horas, um texto é um conjunto de caracteres, são vários caracteres. E um caractere sozinho, a gente representa, em vez de aspas duplas, são aspas simples, ó, aqui, ó. M, aspas simples, tá bom? Bom, nós damos nomes para as coisas na nossa programação. A gente usa para isso um identificador, tá bom? O que é um identificador? Um nome válido, um nome que para uma variável, por exemplo. Vejam, esse nome não pode começar com número, tá? Não pode começar com número, ele tem que começar com um caractere, A, B, C, tá bom? O segundo caractere pode ser um número, tá? Mas o primeiro não pode começar com número, tá? Não pode usar um caractere especial, como por exemplo, ó, esse sinalzinho aqui que a gente vai ver que é para multiplicação, um C cedilha, tá bom? Não pode ser uma palavra reservada. Pessoal, eu não posso declarar uma variável, por exemplo, dar um nome para alguma coisa como principal, porque principal, lá para o meu programa, tem significado. Principal, lembram? Marca o início do programa. Isso aqui é uma palavra reservada, tá bom? Então vamos lá.
variável é um conceito importante aqui, tá? Uma variável é uma caixinha onde a gente pode armazenar um valor e essa caixinha, pessoal, na frente dela tem um tipo, dizendo o que eu posso colocar lá dentro. Então, vejam, se eu quiser declarar uma variável chamada idade, onde eu vou poder guardar dentro dela um valor do tipo inteiro, eu declaro a variável assim, ó. Inteiro, idade. Aqui eu estou dizendo que a minha variável chamada idade tem o tipo inteiro. A minha variável salário tem o tipo real. Veja, eu posso declarar várias variáveis de uma vez. Eu coloco assim, ó, real, salário, vírgula, mensalidade. Então, tanto salário quanto mensalidade são variáveis do tipo real, tá bom? Vejam, existe um conceito também, lembrando a ideia de tipos aqui na nossa linguagem, é importante que a gente saiba aí que as coisas têm tipos, tá bom? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, 3.141559, já vimos lá em cima que isso aqui corresponde a um valor real. Na verdade, isso é uma constante do tipo real. Veja o que eu estou fazendo, pessoal. Eu tenho uma variável chamada π que tem o tipo real. Ora, se ela tem o tipo real, é uma variável, uma caixinha que eu posso guardar lá dentro um valor do tipo real. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando assim, ó, guarde dentro de π o valor 3.14159. Esse sinalzinho de igual significa atribuição. A gente diz π está recebendo 3.14159, ok? Olha só, sigla é uma variável do tipo texto. Como é que eu guardo um valor dentro dela? Assim, ó, sigla recebe um texto. Como é que eu sei que isso é um texto? Porque começa com aspa dupla aqui, fechou com aspas duplas, ok? Então, sigla tem o tipo texto, é uma variável, ok? E essa variável está recebendo um valor do tipo texto, tá bom? Pessoal, existem duas maneiras da gente armazenar um valor em uma variável. A primeira é assim, ó, coloca o nome da variável, o sinal de recebe e um valor do outro lado, tá bom? Então a gente, com isso aqui, a nossa variável está recebendo um valor. A outra maneira é essa aqui, com o comando leia. O comando leia, ó, eu escrevo assim, leia, e entre parênteses eu coloco uma variável, tá bom? O que isso vai fazer, pessoal? Quando esse comando for executado, ele vai esperar a pessoa digitar um valor lá no teclado. Esse valor que vai ser digitado vai ser armazenado nessa variável. Então vejam, tem duas maneiras da gente guardar um valor numa variável. A primeira é comando de atribuição, a segunda é um comando de leitura, ok? Nesse segundo caso, é o meu usuário que vai informar um valor para minha variável, tá bom? Aqui ele mostra também que se a minha variável for do tipo caractere, eu não uso leia, eu tenho que usar leia caractere, tá bom? Aqui é um exemplinho de programa, tá? Olha só o que ele faz, declara duas variáveis, nome e idade, escreve uma mensagem na tela, ó, digite seu nome. Quando ele faz isso aqui, ó, ele vai escrever na tela, digite seu nome, leia o nome, ele vai parar o cursor e vai esperar você digitar um nome. Esse texto vai ser armazenado nessa variável, ó, nome, que tem o tipo texto, tá bom? Aí depois ele vai escrever na tela, digite sua idade e vai esperar você fornecer a idade. Vai armazenar nessa variável que tem o tipo inteiro, tá bom? Bom, então, olha só, uma coisa interessante é que no comando escreva, você pode passar várias coisas. Olha só, você pode passar um texto, você pode passar um valor do tipo inteiro, você pode passar uma variável. No caso, quando você passa uma variável, ele vai mostrar o valor que está armazenado dentro daquela variável. E no comando escreva, você pode passar mais de uma coisa. Veja esse exemplo. Aqui ele está passando um texto e uma variável. Então ele vai mostrar na tela esse texto e depois do texto ele vai mostrar o valor que está nessa variável. Mas reparem, eu estou passando duas coisas por escreva, o texto e a variável. Eu preciso separar essas coisas por vírgula.
E isso é a mesma coisa da nossa linguagem quando você está falando de várias coisas. Quando você fala assim, eu fui no supermercado e comprei pão, vírgula, leite, vírgula, bolo. Perceberam? Quando você fala de várias coisas no português, você separa essas coisas por vírgula. Aqui é a mesma coisa. Quando você fala do comando escreva, e você está passando várias coisas para ele, você tem que separar as coisas por vírgula, ok? Guardem essa ideia. Bom, e aqui ele tem o comando escreva L. Qual que é a diferença do escreva L para o escreva? Pessoal, os dois fazem a mesma coisa. A diferença é que o escreva L, ele faz o seguinte, ó. Ele coloca uma linha de texto aqui. Olha só o que ele fez nesse exemplo, ó. Ele falou assim, ó, escreva, seu nome é... Aí vai mostrar o valor da variável nome e você tem... Mostra o valor da variável idade, anos. Então, ó, ele vai mostrar assim, tá bom? E o escreva L, olha o que ele tentou fazer, ó. Seu nome é isso aqui, no comando escreva, e você tem tantos anos. Repara que, quando você escreveu isso aqui, ó, seu nome é alguma coisa, ele escreveu aqui, o cursor parou aqui, tá vendo? Ele tá mostrando, parou aqui. Quando vier o outro comando escreva, que é esse aqui, ó, o cursor ele está aqui. Então ele vai continuar e vai mostrar tudo na mesma linha. Então vai mostrar aqui, ó, e você tem tantos anos aqui. Com o escreva L, ele faz o seguinte, ó, ele escreve o que está aqui e esse cursor, em vez de ele estar aqui, ó, ele faz assim, ó, puff, ele pula para a linha de baixo. Então o próximo comando escreva ele vai continuar na linha de baixo, tá bom? Por isso que se chama escreva L. Escreva linha, ok? O escreva só escreve. Escreveu, cursor fica paradinho ali naquele lugar. O escreva L, escreveu, pulo para a linha de baixo, tá bom? Então, uma passadinha rápida aí, tá? Pela aula 2, pela aula 3, perdão, aula 2 mesmo, né? Pessoal, aqui tem alguns exercícios para vocês praticarem, tá? Na verdade, eu não vou mostrar esses exercícios para vocês, a resolução deles. Por quê? Porque já está aqui, coloquei para vocês. Solução dos exercícios da unidade 1, dos exercícios da aula 2. Estão vendo? Tem um videozinho aqui, ó. Vocês clicam aqui, ó, abrir link. Ele vai abrir aqui. Opa, isso não tem nada a ver. Meu Deus do céu, que beleza, hein? Então, olha só, ele está mostrando aqui, estão vendo? Esse vídeo aqui, ele está mostrando os exercícios da aula 2. Olha só, é uma aula que tem aqui mais ou menos meia hora, tá? E vocês vão ver aqui a solução desses algoritmos, tá bom? E aqui está bem detalhadinho, tá? Então, vocês podem assistir, tá? A gente não precisa mostrar novamente aqui nessa aula, lá tá bem explicadinho, tá? E aqui eu coloquei também, tá? Documentos em PDF, ó. Resolução das atividades da aula 1 e da aula 2. Da aula 2, ó, olha aqui os algoritmos. Estão aqui, prontinhos. Vocês podem pegar aqui, copiar, colar lá no Calango e executar, tá bom? Mas o ideal é que vocês vejam isso aqui, tentem entender o que o algoritmo faz, tá bom? E depois tenta rodar lá no Calango, tá? Vamos lá. Tendo falado sobre a aula, vamos ver como é que a gente roda o Calango. Bom, olha só, o Calango está aqui, eu baixei ele. Vocês vão ver aqui na aula que vocês têm aqui, ó, Calango, download e configuração. Então, faço o download do Calango clicando aqui. Eu cliquei, tá joia? Vocês vão pegar um arquivo zip, um arquivo zip. Quando vocês descompactarem, vocês vão ver uma pastinha como essa aqui. Abriu, tá? Aí vocês vão ver aqui, tem um rodar.bat. Vocês vão clicar duas vezes. Olha só, o que ele mostrou aqui no meu caso? Ele mostrou o Java não é reconhecido como comando interno. Pessoal, para rodar o Calango, vocês vão precisar ter o Java instalado na máquina de vocês, tá? Basta seguir esse outro videozinho que eu coloquei aqui, ó.
instalação do JDK, OpenJDK, tá? Segue esse outro vídeo. Ufa, dessa vez não veio propaganda, né? Ele mostra aqui como que vocês instalam, como vocês baixam o OpenJDK, mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, rapidinho como é que a gente faz, tá bom? Então, olha só, basicamente, primeiro, link para baixar o OpenJDK, vocês vão clicar aqui, tá? Ele vai para essa paginazinha aqui do Adopt OpenJDK, né? Que na verdade mudou. Ele fala assim, olha, o Adopt OpenJDK mudou para outro lugar. Aí vocês clicam aqui nesse botão, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, baixa aqui a versão. Na verdade, eu não quero essa versão aqui, porque se eu clicar, ó, se vocês repararem aqui embaixo no meu navegador, ele vai mostrar que ele está querendo baixar um arquivo .msi, um instalável. Não precisa disso, tá, pessoal? Eu recomendo fazer isso aqui, tá? Você entra aqui, escolhe a versão do seu sistema operacional, se for Windows ou se for Linux, você escolhe aqui, tá? No meu caso é Windows, tá bom? Plataforma 64 e vocês vão baixar o arquivo do tipo zip, tá? Então olha aqui, .zip. Clicou aqui, tá? Ó, tá baixando, tá bom? Eu já baixei esse arquivo. Vou cancelar aqui. Eu já baixei para agilizar um pouco o nosso trabalho, mas vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês abrindo o prompt, vejam só, como o Java não está instalado, eu escrevo assim, ó, Java-version. Veja, ele está falando, Java não é um comando reconhecido. Eu preciso instalar o Java aqui, tá? Então vamos lá. Eu baixei aqui no meu Drive E. Coloquei aqui uma pastazinha Softwares, tá bom? Já está aqui. Esse é aquele zip que eu estava baixando lá. Eu vou só descompactar ele, ó. Vejam, usando o setzip, por exemplo, ó, extrair aqui. Então ele extraiu, tem uma pastinha aqui. Estão vendo? Dentro dessa pastinha, se vocês abrirem, vocês vão ver que tem uma pasta bin de binários. E vejam que tem lá dentro, tem um arquivinho chamado java.exe. Pessoal, é esse java.exe que o Windows precisa encontrar para conseguir rodar o Calango, tá bom? Então vamos lá, nós vamos fazer algumas coisas. Nós vamos pegar essa pasta aqui, estão vendo? E2.softwarejdk. Eu vou copiar isso aqui, tá bom? E aí, eu vou vir aqui no meu Windows e vou escrever assim, ó, aqui embaixo, ó, variáveis de ambiente do sistema. Vou editar as variáveis do sistema, tá? Variáveis de ambiente. Pessoal, é importante colocar que isso aqui a gente só faz uma vez, tá? Só para configurar o Java, tá? Então vamos lá, nova variável de ambiente, a gente vai escrever aqui, assim, ó, Java Home, tá bom? E a gente coloca o quê? A pasta onde está o Java, no caso o JDK, tá bom? É aquela pasta que eu descompactei, ó, essa pastinha aqui, ó, onde estão todos esses aqui, tá a pasta bin, tá? Essa pastinha aqui, eu vou criar a variável Java Home. Além da Java Home, vocês vão ver a variável aqui path. Pessoal, tudo que está no path, o Windows acha. Ele tem que achar esse arquivo aqui, ó, java.exe. Então tem que pegar esse caminho aqui, ó, do Java bin. Eu preciso colocar aqui no path, tá bom? Ó, estou editando a variável path. Então eu vou clicar aqui novo e ó, adicionei aqui a minha pasta bin do Java. Ok. Aí, ó, tá lá na minha variável path, tá bom? Tá o Java Home setado. Ok. Ok. Não adianta, pessoal, eu vim aqui e escrever agora Java-version na minha linha de comando para ver se vai funcionar. Não vai. Eu preciso abrir novamente a minha linha de comando para ele poder carregar nessa linha de comando as variáveis de ambiente. Vamos ver aqui agora. Olha só, Java-version. Opa, ele achou, tá bom? Esse ponto que vocês precisam chegar. Essa configuração é a configuração do Java. Feito ela, acabou. Pode usar o Calango tranquilamente, tá bom? Então, ó, Java-version, ele tem que mostrar isso aqui.
importante, pessoal, o Calango roda com Java 8. Se você instalar o Java 11, não vai funcionar, tá bom? Eu falei com o desenvolvedor do Calango para ver se ele consegue compilar uma versão mais recente, né, do Calango para ele rodar no Java 11 e tudo tal, mas ele ainda não me deu esse feedback, né? Vamos aguardar. Por enquanto, a gente está aí preso no Java 8, ok? Bom, estamos com o Java funcionando. Então vamos voltar lá para o Calango, ó, para aquela pastinha, lembram? Ó, tem o rodar.bat e agora quando a gente clicar, ó, duas vezes, ó, repara que ele chamou o comando Java, abriu o Calango. Estamos aqui com o nosso compilador. Vamos lá, vamos ver se isso está funcionando. Vamos primeiro escrever um programinha aqui. Nosso programa, a gente escreve entre o principal e o fim principal. Vamos lá colocar aqui, ó, escreva, tá? O comando escreva, ele tem essa sintaxe, você coloca escreva, abriu, parênteses, fechou, parênteses. E aqui dentro você coloca alguma coisa. Eu, no caso, vou colocar um texto. O que é um texto? É uma coisa que está entre um par de aspas duplas e vou colocar aqui. Olá, turma de algoritmos. Ok? Para executar, tem esse botãozinho que provavelmente para você está muito pequenininho, mas é um botãozinho que parece uma setinha aqui, tá? Vamos clicar e ele mostrou ali embaixo. Olá, turma de algoritmos, ok? Uma coisa importante, pessoal, se eu tirar esse ponto e vírgula aqui, vejam, ele vai acusar um erro. Ele precisa desse ponto e vírgula. Então, rodou, não foi encontrado o símbolo, ponto e vírgula. Aonde? Na linha 11. Porque, na linha 11, uma linha 11 aqui. Mas por quê? Porque, ó, o ponto e vírgula deveria estar aqui. Aí ele saiu procurando aqui embaixo. Não achou na linha 10. Aí chegou na linha 11 e ele encontrou isso aqui, que não é um ponto e vírgula. Então ele falou, o ponto e vírgula não foi encontrado na linha 11. Tá bom? Bem, pessoal, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, tá bom? Variáveis. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma variável que eu chamei de A, tá bom? Eu quero digitar um valor para ela. Então, ó, eu vou colocar um comando escreva aqui, ó. Escreva entre com o valor de A. Ok? Então, o que eu estou passando? O que isso aqui vai fazer? Vai mostrar na tela. Entre com o valor de A. Tá bom? E aqui eu vou ter um comando leia um valor e guarde na variável A. Ok? E aqui, vou mostrar aqui, ó. Escreva, ou escreva L, né? Se vocês quiserem. O valor de A vai ser igual a, ó, vírgula A. Então eu estou pedindo para mostrar na tela esse texto, o valor de A igual a, e aí mostrar o valor que está armazenado na variável A. Ok? Posso clicar aqui e, ó, ele rodou o comando escreva. Olha o cursor, onde é que ele está? Paradinho aqui, esperando eu digitar um valor. Então vamos lá, A tem o tipo inteiro. Então vamos digitar um valor aqui, por exemplo, 20, ok? E aí, ó, ele mostrou lá, o valor de A é 20, tá bom? Um recurso interessante no Calango é a execução passo a passo. Vocês podem vir e clicar aqui, ó, executar passo a passo. Vejam. Ó, cliquei aqui, estão vendo? Ele parou na linhazinha azul. Então, quando eu clico de novo, ó, ele já veio executar o comando de baixo. Entre com o valor de A. Cliquei, ó, aí ele está aqui no leia A. Cliquei. Opa, professor, não está avançando. Por quê? É lógico. Ora, ele está esperando você digitar o valor de A. Enquanto você não digitar, ele não vai sair desse comando. Então vamos lá, vamos colocar um valor para A aqui, 50. Tô Enter. Repararam que ele veio para a linha de cá? Repararam que aqui no cantinho ele mostra, ó, as minhas variáveis, ó, ele está falando A guarda 50. Então, o interessante da execução passo a passo é que além de você executar o seu algoritmo passo a passo, você consegue ver o valor das suas variáveis aqui na direita, tá? E aí se a gente continuar aqui, ó, ele vai executar até o final, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar da nossa atividade avaliativa.
Vocês precisam, pessoal, fazer essa atividade até segunda-feira. Qual que é a atividade? Olha só, antes de mais nada, pessoal, vocês ó, vamos lá. Vamos lá. O que está escrito aqui, pessoal? Por favor, insira sua mensagem clicando primeiro no link. Clique aqui para enviar sua mensagem. Pessoal, vocês vão clicar aqui, ok? Aí vocês vão ler a descrição do trabalho, ok? E aí responder, tá bom? Teve pessoal que criou coisa fora do nosso fórum, então não clicou aqui, ó. Olha a bagunça que ficou. Isso aqui não é culpa de vocês, tá, pessoal? Isso aqui é culpa da Católica. Vou abrir o verbo aqui, porque eu já pedi para eles. Não pode mostrar esse botão aqui para vocês, tá? Vocês têm que clicar aqui para responder, tá? Se May quer fazer uma pergunta. É só a Católica que usa esse calango? Bom, que eu saiba, sim. Por quê? Porque foi desenvolvido pela Católica, tá? Tem várias universidades por aí que utilizam, por exemplo, já começam trabalhando com Java, tem várias que utilizam o Pascalzinho. Não sei se vocês conhecem. O Pascalzinho, bom, é obra minha, é um filho meu, tá? Mas enfim, tem outras que usam o Visual Alg. Oh meu Deus, agora esqueci o nome, né? Visual G, né? Bom, vamos lá. Vocês vão clicar aqui, tá bom? Ele está falando sobre a equação de segundo grau que você resolve usando a forma de Bhaskara, né? Usando essa forma, x1 é isso aqui, tá bom? E aí ele fala, ó, se você fornecer valores de A, B e C, você consegue calcular o valor de x1 e x2. Então vamos lá. Aí ele falou que esse termo que está dentro da raiz, ele se chama delta. E, de acordo com a equação de Bhaskara, se o delta for maior que zero, a equação tem duas soluções, x1 e x2. Se o delta é igual a zero, x1 vai ser igual a x2. E se delta for menor que zero, horas, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não tem raízes reais, tem raízes imaginárias, mas estamos olhando só para as raízes reais, ok? E aqui nós temos um algoritmo. O que que vocês precisam fazer, pessoal? Olha só, é pegar esse algoritmo, ok? Levar para o Calango, tá? Levei lá para o Calango o algoritmo e executar. Então, ó, ele está falando, entre com o valor de A, por exemplo. Aí eu entro lá, 2, entre com o valor de B, 3, entre com o valor de C, menos 4. Aí ele falou, ó, o valor de delta é 41. Os valores das raízes são x1, esse aqui, x2, isso aqui, ok? Então vocês vão fazer isso aqui, vocês vão executar o algoritmo. Aí ele pede várias coisas, ok? Primeiro, leia o algoritmo, tentando entender como é que ele funciona. E aqui tem uma observação. Ele falou o seguinte, ó, as expressões do comando se a gente vai estudar na unidade 2, mas o objetivo aqui não é que vocês entendam esses comandos, todo o programa, mas que vocês já tenham um primeiro contato com o comando se e visualmente vocês consigam analisar isso aqui, tá bom? Então, olha só. Então, vocês vão executar o algoritmo e fazer uma postagem no fórum respondendo essas perguntas. Ó. Executou o algoritmo, informou valores para A, B e C. Então, você vai dizer quais são os valores que você informou para A, B e C. Ok? Então, você vai falar assim, ó, eu informei aqui, né? Agora já tirou. 2, 3 e menos 4. Beleza. Isso aqui, então você já respondeu o primeiro item. O item 1. 2. Como que o valor de delta é calculado? Olha só. Se eu colocar aqui, ó, 2, 3 e menos 4, eu estou vendo aqui que o delta deu 41, né? Eu preciso saber como é que ele calculou isso aqui. Aí você vai explicar como é que foi calculado isso aqui, tá joia? Então você vai
olhar para o algoritmo e vai ver, ó, ele calculou o delta assim, ó, B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Você vai fazer, vai resolver isso aqui na mão, tá joia? Você vai fazer mais ou menos isso aqui que eu falei, ó. Olha, para A 4, B 5, C 1, nós temos delta igual a, ó, 5 vezes 5 menos 4 vezes 4 vezes 1. 25 menos 16, 9. Esse valor aqui que você chegou, ó, tem que bater com o valor que você encontrou. Então, ó, 4, 5 e 1. Então, se eu entrei aqui, ó, 4, 5 e 1, ó, deu 9. Com essa conta aqui que eu fiz, eu provei que realmente, ó, o algoritmo, a saída dele está correta. Eu fiz a conta que o algoritmo fez, tá bom? Tendo como base o valor de delta que você encontrou, ó, encontrei 9. Quais são os comandos que vão ser executados? Aí vamos lá, pessoal. Até aqui, vocês conhecem. Declaramos variáveis, pedimos valores para A, B e C, calculou o valor de delta. Isso aqui é uma expressão, tá bom? Mas o que ele está dizendo é delta vai receber esse valor que foi calculado aqui, tá bom? Agora aqui já entra um assunto que está na unidade 2. Mas como é que vocês podem analisar isso aqui? Vamos lá, vamos tentar ler isso aqui. Só ler. Ó, se o delta for maior que zero, então faça isso aqui. Percebam, pela leitura já sai isso aqui. Se não, ou seja, se o delta não for maior que zero, se o delta for igual a zero, faça isso aqui. Se não, faça isso aqui. Então, em resumo, pessoal, ele vai fazer ou isso, ou isso, ou isso. Se o delta for maior que zero, ele vai executar isso aqui. Ele vai calcular o x1, x2 e vai escrever isso aqui. Agora, se o delta for igual a zero, ele vai executar isso aqui. E se o delta for menor que zero, ele vai executar isso aqui. Perceberam? Ele vai executar ou isso, ou isso, ou isso. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos lá. Então, a gente entrou 4, 5 e 1, não é? Vamos executar isso aqui passo a passo, que vai ficar bem mais claro, ó. Então, olha só, estou executando lá, ó. Vejam a linha azul. Leia A, 4, certo? B, 5 e C, 2. Certo? Ó, olha os valores aqui, 4, 5 e 2, certo? Aí, ó, rodou aqui, ele calculou delta. Eu já estou vendo que delta deu menos 7. Estão vendo? Menos 7. Então, vai escrever ali, ó, o valor de delta é menos 7. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Se o delta for maior que zero, então, vejam, a condição é verdadeira? Não, então ele não vai entrar aqui. Então, agora ele vai olhar, o delta é igual a zero? Não. Então, ele caiu aonde? Nesse escreva, que o delta é menor que zero. Então, ele vai escrever, a equação não admite raízes reais. Tá bom? Vamos ver agora os valores que eu coloquei lá, que eu confundi, é 4, 5 e 1. Então, vamos rodar de novo. Olha só. 4, 5 e... Ok? Calculou o valor de delta. Olha lá, deu delta 9. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Olha só. Delta é maior que zero. Ó. Leiam isso. Se delta é maior que zero, isso é verdadeiro? É verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular aqui. Então vai calcular x1. Vejam, ele já tem o valor de x1 aqui. Calcula x2. Tem o valor x2 aqui e vai mostrar na tela os valores x1 e x2. As raízes são menos 0,25 e menos 1. Tá joia? Então, pessoal, usem a execução passo a passo. Aí vocês vão falar, para esse valor de delta 9, quais comandos são executados? São executados os comandos do se delta maior que zero. Quando o delta deu negativo, quais comandos foram executados? Foram executados esses comandos aqui, ó. A equação não admite raízes reais. E se o delta tivesse dado zero, quais comandos são executados?
esses comandos aqui, ó, que estão dentro desse se não se. Tá joia? Que mostra que as raízes são iguais. Tá bom? Então, é isso que ele está pedindo aqui. Tá bom? Então, tendo como base o valor do del que você encontrou, aponte no algoritmo quais comandos vão ser executados. Então, ó, você vai dizer, foram executados o comando do se delta maior que zero, ou foram executados os comandos do se não se delta igual a zero, ou então foi executado o se não. Qual dos três foi executado? Tá bom? É um dos três que você vai ter que apontar. Pessoal, 4, a mesma coisa com o delta. Vocês viram que ele mostrou o valor de x1 e x2 aqui? Vocês vão calcular na mão também, tá? Então, vocês vão resolver a equação aqui, ó. Olha, para A, 4, 5 e 1, então x1 é... Aí você substitui os valores e vão resolver. Aí você tem que achar aqui, ó, menos 0,25. Tem que bater com o valor do algoritmo. Ó, x2, calculei, deu menos 1, tem que bater com a saída do algoritmo, tá bom? Então, esse é o trabalho que vocês precisam fazer até segunda-feira, tá? Vocês precisam fazer uma postagem, tá bom? Importante, pessoal, olha só, você no item 2 e 4, então você precisa mostrar como foram calculados os valores de delta, x1 e x2, tá bom? Uma coisa importante, tá, pessoal? Esse trabalho é individual. Sua resposta não pode estar idêntica ou parecida com a do colega. Isso significa que, por favor, pessoal, não peguem a postagem do colega e coloquem ali, copia e cola, tá joia? Porque você pode até fazer isso, mas quem você vai estar enganando? O professor ou você mesmo? Tá? Eu sempre faço essa pergunta para os alunos. Por que vocês estão aqui? Vocês estão em busca de conhecimento. Então, quem copia a resposta do colega, pessoal, não aprende nada. Não leva nada, entendeu? Então, não desperdicem essa oportunidade de aprender, de adquirir conhecimento. Tá bom? Ah, não estou conseguindo fazer. Legal, o fórum está aberto. Olha como é que o colega respondeu. Entende o que o colega fez, né? Por exemplo, olha aqui, ah, professor, mas eu estou com dúvida. Legal, olha aqui como é que o colega respondeu. Ah, legal, gostei. Então você informa outros valores de A, B e C, ok? Pode até basear a resposta na resposta do colega, mas faça a sua resposta, a sua postagem, tá bom? Pode até seguir mais ou menos a resposta aqui do Olisson, né? Não avaliei ainda, não sei se está certo, se está errado, tá bom? E façam a postagem de vocês, tá bom? Pessoal, então o objetivo aqui dessa nossa aula era dar uma passada rápida sobre o conteúdo aqui da nossa unidade, dizer para vocês que a solução dos exercícios, eu não resolvi aqui esses exercícios, mas vocês encontram aqui, ó, nesse vídeo, você tem uma aulinha aí de meia hora mostrando como é que foram resolvidos, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa para as outras unidades também, cada exercício que aparece nas unidades vai ter um vídeo mostrando a solução, tá? E eu queria mostrar para vocês como configurar o Calango para vocês estarem com ele rodando na máquina de vocês, tá bom? E falar sobre a nossa atividade, ok? Bom, com isso então, por mim, eu estou encerrando aqui. Eu vou abrir agora para perguntas, tá, pessoal? Temos 5 minutinhos aí para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, ok. Silêncio geral na turma, né? Então, pessoal, é importante também, tá? Que vocês sigam as leituras que eu estou recomendando aqui, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, leitura complementar, tá bom? Então, vocês vão ver aqui que tem um link para o livro que está na Biblioteca da Católica. É só você clicar aqui, por exemplo, ó, leia o capítulo 2 do livro e o capítulo 3 do livro, tá bom? É só você clicar aqui. Você clicou, ele vai abrir já no capítulo certinho, ó, que vocês precisam ler. Tá? Então, olha só, abriu aqui, ó,
capítulo 2 do livro, lá na Biblioteca da Católica, tá? Ah, professor, não abriu, deu uma mensagem de erro. Aí vocês fazem o quê? Clica nesse link, que é a biblioteca virtual, tá bom? Vocês clicam aqui em login, façam o login aqui, tá bom? Feito o login, vocês vão pesquisar pelo livro, ó, algoritmos, lógica de programação de computadores, tá? Vocês podem vir aqui e pesquisar aqui, ó, você coloca pesquisar pelo título, ok? Pesquisar, aí vocês vão ver, ó, ele vai aparecer aqui com o cadeadinho pretinho, tá vendo? Só clicar aqui, ó, ele tá pedindo o meu login. Deixa eu colocar aqui o meu login. Então, a minha matrícula, né? Minha senha, ok? Feito isso, aí, ó, feito o login, ele abriu, tá bom? Ah, professor, não tem login para a biblioteca. Manda uma mensagem para o tutor da disciplina, fala, tô sem acesso à biblioteca. Ele vai te ajudar a criar esse login, tá bom? Então, pessoal, muito importante, leiam aqui, tá bom? Esses textos aqui e assistam a solução dos exercícios, tá bom? Não se baseiem só aqui no material escrito, tá? Eu coloquei aqui também o vídeo 1 na biblioteca, que tem um vídeo aí meu mostrando, falando sobre programação no Calango, explicando melhor sobre programação. Assistam ele também, tá? Se necessário, assistam uma, duas vezes, tá? A quantidade de vezes que for necessário. Vamos lá, Arli, você quer fazer uma pergunta? Opa, professor, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Arli. Queria fazer uma pergunta sobre aquela condicional que eu acho que é na aula 2 que vai ser falado, né? Mas eu só Sim, queria entender se essas estruturas de laço de repetição, né, com condicional, elas são semelhantes na maioria dos programas, nas IDEs, né? sim, na verdade, a ideia é o seguinte: repare que o nosso programa ele é executado assim, ó. Essa linha, depois essa linha, essa e essa. O se, ele já coloca uma condição para o comando ser executado. Veja, existe aqui uma condição. Se a condição for verdadeira, então esses comandos aqui são executados. Agora, se a condição não é verdadeira, ele não executa isso aqui, tá bom? O objetivo aqui, a gente vai estudar o se na unidade 2, mas é que vocês tenham o primeiro contato já com o se, para vocês, assim, tenta ler isso aqui, só ler, tá? Esse é o objetivo. Você lê e bater o olho assim e fala assim, deixa eu ver, eu tenho um valor de delta aqui. Então, se o delta é maior que zero, vamos lá, se esse meu delta é maior que zero, não, isso aqui não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, então ele não vai executar isso aqui. Tá bom, se não vai executar isso aqui, eu tenho um se não. Ó, se for maior que zero, ele faz isso. Então, faz isso. Se não, repare que o se não dá a ideia de, se eu não fiz isso aqui, eu olho para isso aqui. Ah, então, se não, se o meu delta agora é igual a zero, é igual a zero? Se for, ele vai executar isso aqui. Não, não é igual a zero. Então ele vem para o outro se não. Percebeu? O objetivo aqui não é a gente destrinchar o comando se, mas você já tem um primeiro contato com o se para começar a entender isso aí, tá? Pela saída do algoritmo, você já vai ver aonde ele entrou. Porque ele vai mostrar a mensagem, ó. As raízes são x1 e x2, ou ele vai mostrar que as raízes são iguais, ou ele vai mostrar que a equação não admite raízes reais. Então, só de olhar a saída do algoritmo, ou executar passo a passo, você vai ver que ele executa isso, ou isso, ou isso. Então, isso aqui é uma estrutura de seleção, tá? Que a gente já está introduzindo. Mas a ideia é justamente isso. É a gente já introduzir o conceito de que você pode restringir a execução de comandos. Você pode colocar uma condição. Se a condição for verdadeira, eu executo alguns comandos. Se a condição não for verdadeira, aquilo não é executado. Tá bom? Essa é a ideia, Ali. Entendi. Ó, professor, também sobre a biblioteca.
Sim, Eu vi lá no site da Católica, mas não no da Católica Virtual, no da UCB mesmo, que é certo, ucb.católica.edu.br. Lá tem certo. alguma coisa sobre biblioteca, né? Sobre que tem que fazer um cadastro, alguma coisa assim. Sim, então, Parece que esse usuário ele não é gerado automaticamente da biblioteca, né? Que fala lá que você não, acho que coloca precisa matrícula. entrar em contato com o pessoal. Manda uma mensagem para o tutor e fala assim, como é que eu acesso a biblioteca virtual? Eu preciso desse acesso, tá bom? Só mandar uma mensagem lá para a tutora, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Luiz, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bom? Tá me Boa escutando? noite. Tudo? Pode Tudo falar. bem. Beleza. Naquele vídeo lá que mostra como faz a instalação e execução do programa Calango, ele mostra o tutorial de como manusear a ferramenta também? Não, não mostra, mas Luiz, não tem segredo. O Calango é Tá. basicamente o seguinte: é você escrever o programa, tá joia? Aí você clica aqui para executar, tá Escrever que bom? você fala é pegar lá as informações que está lá no nosso exercício e ir digitando mesmo. Isso, escrever o seu programa, ó. Você escreveu aqui, ó, o programa, clicou aqui para executar. Basicamente isso aqui, ó. Ou está lá no meio da execução, você pode clicar aqui e parou, tá bom? Então, assim, Entendi. não tem segredo. O Calango é mais ou menos isso. Você colocou ali o seu programa, clicou para executar, entendeu? Não, perfeito, perfeito. É porque eu consegui instalar aqui, eu fiquei meio confuso aqui na execução É. dele. Tá A rodando na gente sua vai. máquina, o Calango? Ah, tranquilo, tranquilo. Eu uso muito Maravilha. com Java aqui, Maravilha, de primeira. maravilha, Eu vou dar uma maravilha. fuçada nele aqui. É meio complexo, mas complexo porque, querendo ou não, é a primeira vez que a gente está tendo acesso, né? Normal. Aham, mas tudo bem. O mais importante, ô Luiz, é vocês escreverem programas, tá bom? Legal. Então, assim, Perfeito. depois que vocês lerem o capítulo 3 do livro lá, vocês vão ver vários exercícios. Tenta resolver, tá bom? Tenta Beleza. resolver. Programação, a gente só aprende escrevendo programa, tá? Então, assim, veja os exercícios lá que foram propostos na aula, tenta resolver eles, vê a solução que eu coloquei, né? Depois pega os exercícios lá que está lá no livro, no capítulo 3, tenta. Quanto mais algoritmos, quanto mais programa você escrever, mais você vai aprender, tá? E aí você Combinado. vai começar a perceber que os programas são muito parecidos. O que muda de um para o outro é uma coisinha, né? Mas a estrutura deles é a mesma. Então você vai começar a perceber isso. E isso é a habilidade que você precisa desenvolver como programador, tá? Perfeito. Porque não existe mistério para você programar em Java, em C, em Python, em qualquer linguagem que for. Se você tiver a lógica de como construir um algoritmo, né? É simples, porque você vai ver que os programas fazem quase sempre a mesma coisa. Então, uma vez que você resolveu um problema, você pega um outro que é parecido, você consegue sair do outro lado, tá bom? Beleza. Então, a ideia é praticar e praticar bastante, tá? Combinado. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Certo. Pode perguntar então, Maurício. Vamos lá. Maurício, não estamos te ouvindo. Alô? Oi, Maurício? Não tá chegando o som, né? Maurício, o seu áudio não tá chegando aqui pra gente, tá? Mas você pode também mandar uma mensagem lá para mim, tá? Que lá pelo site, pelo Ava, que eu posso te responder se for alguma dúvida, tá? Não, a dúvida é que não tem como colocar mensagem aqui, né? Ah, sim, é porque olha só, repara, tá aqui fora da organização. Você não tá usando o e-mail da Católica, não é? Você tem que estar logado lá no Ava, no e-mail da Católica, e acessar aqui para conseguir mandar mensagem aqui no chat. Senão você não consegue mandar, Entendi, tá? entendi. Então ele até colocou aqui seu nome, fora da organização, tá vendo? Os colegas estão tudo aqui, ó. A maioria do pessoal não aparece nada embaixo porque eles estão usando aí o login da Católica. Tá? Provavelmente você não fez o login lá no site da Católica antes de entrar nessa aula. E por isso
não está conseguindo, tá? Não, não entendi. Tudo Entendi. bem? Eu ia sugerir para a turma criar um grupo de estudo, entendeu? Perfeito, vocês podem discutir entre vocês, né? E criar esse grupo aí, se vocês quiserem. E eu acho extremamente válido, tá? Porque vocês estudando juntos, vocês aprendem juntos, tá? E Então, é beleza. importante. Essa troca de conhecimento, ela é bem legal. Quem puder digitar no site, no chat aí, coloca meu número, me manda mensagem no privado que eu crio esse grupo com todos. Perfeito, Pode ser? perfeito. Eu acho que pela ferramenta você pode mandar uma mensagem para os colegas também, um e-mail para os Beleza. colegas, tá Vou bom? entrar, vou entrar mais tarde e mando a mensagem para todos. Perfeito, então. Perfeito. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui. A gente está com o nosso horário já bem adiantado, né? Eu tenho uma outra aula com outra turma agora, às 8h30, né? Mas eu queria então agradecer a presença de vocês, tá? E queria dizer também que essa nossa aula ela vai ficar gravada, vou disponibilizar ela na nossa sala para que vocês possam assistir novamente, se tiverem interesse, ou os colegas que não puderam participar dessa aula para que possam assistir também e tirar dúvidas, inclusive, da nossa atividade avaliativa, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, boa noite, bons estudos e até semana que vem a nossa próxima aula. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite. Bom trabalho. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, professor.